Gente, mais uma vez, obrigado pela presença. Nosso bate-papo agora é sobre adoção. Fiquem aí, não precisa levantar. Muito legal a gente falar sobre isso. É o Júlio César Sanches, professor, especialista em Direito Civil. Adriana Freitas, artesã, mãe de duas meninas incríveis que estão aqui nos bastidores, acompanhando a mamãe, todas orgulhosas aqui, vendo a mamãe da entrevista. Vamos lá, vamos contar. O Júlio vai nos dar várias dicas e falando sobre o processo, como você adotar, quais são os procedimentos. Mas antes, eu queria que a Adriana contasse a história dela. Me conta a tua história, minha amiga, como é que foi? Como você decidiu adotar? Conta pra gente. A vontade de adotar sempre teve. Sempre teve? Sempre, desde pequena. Tá. E aconteceu no casamento da gente, eu engravidar, mas eu perder. Tá bom. Mas a gente não estava esperando essa gravidez, perdemos. Aí a gente não decidiu fazer tratamento. Eu fiz todos os exames, não tinha problema nenhum. Tá bom. Mas decidimos não ter os biológicos e entrar com o processo de adoção. No primeiro momento, a partir de... Assim que você perdeu, você toma essa decisão? Não, a gente esperou, eu tinha 36 mais ou menos, aos 40 mais ou menos, a gente entrou com processo. Tá. Em 2010 entramos com processo. 2010, tá. Isso. Aí, nesse processo, a gente tem que fazer todas, vamos dizer, escolhas. Aí a gente tentou deixar mais aberto possível. Primeiro assim, a gente fala que entrou Deus no caminho. Eu acredito. Aí quando a gente conversou e a gente decidiu, Deus disse assim, peça uma que lhe darei duas. Entramos com o processo com uma. Ah, tá. Aí entramos com o processo e era mais ou menos em torno de agosto. Em fevereiro já estávamos habilitados. Tá bom. Aí entramos com a busca ativa. Busca ativa. Busca ativa, Tá. que não é ilegal, que a gente começa tem aquelas que chamadas cegonhas, Tá. vão ver as crianças que estão disponíveis para adoção. Perfeito. Porque nem todas que estão no abrigo estão para adoção. Elas estão temporariamente até a família se restaurar. Perfeito. Aí entramos com o processo, fomos aprovados, aí ficamos sabendo, em fevereiro fomos aprovados em 2011, em abril e meados de junho, mais ou menos, nós ficamos sabendo delas. Menina, foi muito rápido. Foi muito rápido. Só que a gente deixou em aberto doenças tratáveis. Quanto mais aberto for o teu perfil, mais fácil é. Hoje em dia, naquela época, era mais fácil. Hoje em dia as pessoas estão abrindo os perfis para 4 crianças com doenças tratáveis ou não tratáveis. Tá. Mesmo assim, o processo, parece que os candidatos aumentaram bastante. Mas isso é bom. Isso é bom. Você acaba de me dar uma notícia que eu comemoro. Isso é uma boa notícia. Aí acaba demorando um pouco mais esse processo. Mas tudo bem. E assim, você passa para o psicólogo, você passa para o assistente social, eles vão ver a sua casa, se você está preparado. Eles vão investigar a tua família. Isso, vão investigar. E principalmente o seu estado psicológico. As pessoas falam assim, é muito burocrático, mas não é burocrático. É necessário pensar pela segurança da criança. Guarda aí, vamos lá. Adorei. É nesse ponto que eu queria chegar. E aí agora eu bato papo com o meu amigo Júlio César Sanches, que é professor especialista em Direito Civil. Júlio, como é que é o processo de adoção? Eu quis que ela contasse com ela, para a pessoa em casa começar a entender como isso funciona. Mas eu quero que agora você me explique passo a passo. Vamos lá. Temos um casal me assistindo agora, tá? Ele tá lá assistindo e falou, eu gostei dessa ideia. Juca, eu quero adotar. É bem simples. Vai. Em primeiro lugar, não precisa de advogado. Não precisa? Não precisa. Então muita gente acha, vou adotar uma criança, vou ter que contratar um advogado, vou gastar milhões. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não precisa de advogado e é gratuito. O processo é gratuito. Você não gasta nada. Legal. Então vem realmente de uma escolha, Tá. uma escolha que tem que ser bem pensada, porque não pode depois desistir, né? Não é o caminho. E aí, após essa escolha, o casal deve procurar uma vara da infância e da juventude, vai fazer um cadastro. Feito esse cadastro, vai levar alguns documentos, como cópia de RG, CPF, comprovante de endereço. Júlio, toda cidade tem uma vara da infância e da juventude? Toda cidade. Tá, então você vai procurar a vara da infância e da juventude mais próxima. Mais próxima da sua casa. Tá bom. Aí você vai chegar lá... Chega lá com os documentos básicos, como RG, CPF, comprovante de endereço, você vai preencher um requerimento, Tá. E aí sim, né, cada lugar tem uma forma de trabalhar, mas é muito próximo. Você vai receber informações e vai ser convidado para fazer visitas, para conhecer abrigos também. Cada estado funciona de um jeito. Tá. É o TJ, né, o Tribunal de Justiça, que vai determinar as regras. Tá. É muito parecido, mas pode ter uma mudança de estado para estado. Tá, mas o básico é isso. O básico é isso. Perfeito. Aí começamos então. Então você foi lá, entregou a sua documentação, eles começam um processo de avaliação, que foi o que ela, De avaliação. explicou. É isso mesmo. Tá. Que é um procedimento que não é nada também complexo, né? Mas é muito importante para o bem-estar da criança, para a Claro. segurança da criança. É né? lógico, claro.
Claro. E esse procedimento ele pode demorar, o Brasil é muito grande, mas de 6 meses de 3 meses até 1 ano, depende de cada estado. Tá, de 3 meses a 1 ano. A 1 ano. Tá, perfeito. Aí, bom, começou a fazer essa investigação, aí ela falou, nós fomos aprovados, é isso? Fomos aprovados, habilitados. Habilitados. Tá. Habilitados. Quando você está habilitado, significa sim. Quando tiver um lugar na fila, eu vou poder receber um Você foi filho. aprovado. É isso, está correto? É isso mesmo. Tá, perfeito. O que ajuda muito foi o Cadastro Nacional de Adoção, que foi criado em 2008, que ajuda muito, porque hoje você consegue escolher a criança ou adolescente com mais facilidade. Mas, por outro lado, é isso que atrasa muito o procedimento. Agora vamos chegar nesse ponto que é muito importante, porque desde o começo, desde a abertura do programa, ela deixou isso muito claro pra gente. A Adriana falou, o nosso processo foi rápido porque a gente não ficou cheio de restrições. Então, explica pra gente, porque você tem uma relação ali. Você escolhe como você quer a criança, é isso? É isso mesmo. E é por isso que algumas pessoas ficam tanto tempo na fila, É isso mesmo. correto? O procedimento ele é rápido. Pena que muita gente escolhe muito e isso vai dificultando. Tá. A maioria dos adotantes eles escolhem crianças com menos de 1 ano. Então isso dificulta todo o procedimento. Tá. Escolhe cor de cabelo. E quanto mais você escolhe, mais difícil vai ficar o procedimento e mais demorado. É um boato, é uma lenda jurídica que a adoção demora 3 anos. Não é a verdade. Não é verdade. Não é verdade. A adoção é 3 meses até 9 meses, no máximo. Isso vai complicar um pouquinho se você optar a fazer muitas escolhas, isso que vai dificultar o procedimento. O que faz demorar é isso. É isso. Quanto Tá. mais seletivo você é, mais demora. O que é a busca ativa que ela falou? Explica pra gente. A busca ativa já é uma pré-seleção, né? Isso. É um procedimento permitido, a legislação permite isso, e essa pré-seleção ela adianta também o procedimento. E, na verdade, não é uma adoção ilegal, né? Isso realmente é proibido. Uma vez uma aluna perguntou para mim, vou me formar em Direito e eu vou lá para o Nordeste, vou escolher algumas crianças e vou trazer para cá porque eu vou fazer adoção. Isso não pode, isso é crime, Meu Deus né? do céu, fala sério. Crime, inclusive, de reclusão de 2 a 6 anos. Tá. Então isso não pode, mas isso sim. Isso é uma seleção, mas uma seleção diferente. Na verdade, você fez várias escolhas em relação à idade, você chegou a optar, não é? Uhum. Então foi isso. É uma seleção, mas uma seleção legal. Tá. E aí a partir daí, você falou que você chegou a visitar os abrigos? Não. Você não fez isso? Normalmente, quem está no processo de adoção, para visitação não pode, você é convidado. Eu fui convidada porque ela falou assim, olha, tem as 2 crianças que estão disponíveis à adoção, elas já estavam praticamente destituídas do poder familiar, então eu pude, e a gente foi buscar em outro estado. Nós estávamos, aqui em São Paulo, a fila é muito grande. Tá. Você coloca restrito para São Paulo, por exemplo, é muito difícil porque a fila é muito grande. Aí eu abri, aí eu fiquei sabendo delas. Os sistemas são interligados, então eu posso falar assim, olha, pode vir de qualquer lugar do Pode. Brasil? Você tem esse direito? Esse cadastro nacional é nível Brasil. Legal, né? No Brasil. Exatamente. Isso é muito legal. Muito legal. Claro. E mudou bastante, né? Porque no passado, isso acontece muito em filme, os pais vão num abrigo e escolhem a criança como se estivesse comprando um produto, né? Acabou, isso não existe mais no Brasil. Tá. Na verdade, não tem mais esse negócio de ir até o abrigo. Você pode fazer uma visita, mas já existe um procedimento em andamento. Eu vi isso, tem um filme recente agora, americano, que tá no ar, acho que é com a Dan Sandler, Verdade. se não me engano, não é? Até assusta, né? É assustador, né? A forma como é feita. Parece que você está comprando no mercado, e não é. O procedimento Não é dessa forma. Não é dessa forma. O procedimento brasileiro, quando você já inicia uma visita, já existe um procedimento em fase final em andamento. Que bacana, que legal. E aí você foi para outro estado. Fui para outro estado. Você recebeu a informação. Recebemos uma informação, aí falou, está disponível, queremos a ficha. Só que o sistema não tinha ligação na época. São Paulo com esse outro estado. Exatamente, eu tive no cartório, pegar todo o meu processo e enviar para eles. Perfeito. Aí isso demorou mais ou menos, para eu conseguir tudo, demorou em torno de 1 mês. Tá. Para eu conseguir chegar até lá. Tá bom. E chegando lá, elas já praticamente, é como se reconhecesse a gente como mãe Eu e como acredito. pai. Tanto que quando nós saímos de lá, os responsáveis pelo lugar, aí a gente foi para a pousada, aí no outro dia falaram que a minha mais velha gritava assim, consegui um papai e uma mamãe, consegui um papai e uma mamãe. Então, assim, é muito emocionante que a impressão que dá é que existe essa interligação, uma ligação de alma mesmo. Eu acredito. Quantos anos elas tinham? Quanto tempo elas tinham? A Kemi tinha 10 meses e a Ká tinha 2 anos e 9 meses. Tá. Não podiam separar. Porque irmãs. Isso, a mais velha, eles eram mais irmãos, mas podiam pela diferença de idade. Tá. Aí a Ká, desde pequenininha, desde recém-nascida, cuidava da Kemi. Então não podia de jeito nenhum separar. Claro.
E assim, legalmente também, existe grupo de irmãos que não podem ser separados. Tá, explica pra gente isso. Vamos lá. Olha que legal, né? Nós temos uma ordem de preferência. Tá. Então, a família que deseja adotar os irmãos sai na frente desse procedimento. Perfeito. Sai na frente porque vai ficar com todos os irmãos. Se você disser assim, olha, eu topo uma família maior, é isso? Você não coloca um limite ali, no máximo 2, tal, você não faz isso. Não há necessidade de fazer o desdobro da família, né? Perfeito. E isso é importante porque dessa ordem cronológica você consegue, quem quer fazer a adoção, assumir todos os filhos, né? Todos os irmãos, poderá fazer isso com mais facilidade. Perfeito. Quem não pode adotar? Então vamos lá, quais são os requisitos? Tem que ter 18 anos completos. Presta atenção aí, gente, vamos lá. 18 anos completos e uma diferença de idade de 16 anos. Tá, ou seja, se você tem 18 anos, você vai poder adotar uma criança de até 2 anos. Até 2 anos, é isso mesmo. Perfeito. Tem que ter essa diferença de 16 anos de idade. Tá correto. É isso mesmo. Tá. E outro detalhe importante, que também só pode adotar até os 18 anos. Então você tem que ter 18 anos, o mínimo, mas o adotado não pode ultrapassar 18 anos. Tá legal. Até 18 anos completos? Completos, até 18 anos completos. Até 18 anos completos. Então, também é boato, viu? Ficar esse negócio, vou adotar então um rapaz de 20 anos, uma moça de 25. Isso não é real. Não existe isso. Isso é folclore, né, cara? Aquelas bobagens do WhatsApp, né? Isso não é verdade. Tá, perfeito. Como foi a chegada delas? O que mudou na tua família? Como é que foi? Me conta. A adaptação é assim, foi difícil porque eu não tinha habilidade em casa, mas a família foi uma aceitação maravilhosa. Tua família? A minha família. Legal. A minha família. E do teu esposo? Do meu esposo também. Legal. Assim, porque o processo, como já tinha essa ideia, para mim foi mais fácil. Aí até o processo de adoção foi um processo de convencimento, mas quando chegou foi o tempo inteiro. E assim, era muito fácil porque elas dormiam sozinhas no quarto. Eu cheguei, colocava colchão, e assim elas não dormiam. Aí eu peguei e falei para ele assim, não dá. Eu falei, eu vou dormir no meu quarto. No dia que a gente decidiu dormir no quarto, elas dormiram em paz no quarto delas. Então a gente não tem... Elas já tinham uma independência ali, né? Até hoje, são muito independentes, né? A gente, assim, elas são independentes o tempo inteiro. A gente tinha bicho, foi um pouco difícil porque elas não tinham contato com bicho. Mas nesse momento, aqui, nessa câmera, nesse momento, a gente não precisa mostrar, é só para você saber, mas nesse momento elas estão brincando, as duas brincando com tapioca nos bastidores. Estão lá curtindo tapioca nesse momento, enquanto o Paçoca dorme aqui. E assim, para mim foi fácil. Mas assim, você adaptar a duas crianças, a mudança de... A gente era muito... como que eu vou te falar? Livre. Era livre. Não tem nenhum problema, pode falar. Alimentação, a gente também não tinha nenhuma regra. Hoje em dia, eu me surpreendo porque a gente é tudo muito regrado. Até horta em casa a gente está fazendo. Que legal. Então, assim, a mudança de vida foi totalmente para melhor. Tudo para melhor. Tudo para melhor. E toda a experiência que eu desejei, toda a minha vida, eu tenho com elas. Delas serem carinhosas, delas serem habilidosas com tudo. A minha mais nova fala assim, eu quero ser veterinária, mas de bicho que come carne, que é leão, tigre, é a preferência dela, adora bicho. Que legal, eu tô vendo, estou percebendo isso ali, tô vendo isso, que legal. E a mais velha adora bebês, onde a gente convive, que é a nossa igreja, ela pega todos os bebês, as pessoas às vezes têm neném, pega e fala assim, olha, eu vou deixar você pegar. Olha que a minha legal. mais velha. Então assim, foi tudo para melhor. Foi tudo para melhor. Você considerou o processo correto? Você elogia o processo e da maneira como as coisas correram? Sim, foi tudo assim, todo o processo, tanto a vara de infância daqui quanto do Estado, foram todos parecendo mais família. Tá. Eles fazem tudo para te ajudar e tudo pelo bem-estar da criança, porque o que vem primeiro é o bem-estar da criança. Isso é muito importante a gente falar. A lei é boa, porque a gente, no Brasil, a gente tem que ser muito verdadeiro. Verdade. E tem leis que são estúpidas. Verdade. Eu preciso dizer isso, me perdoe, né? Desculpa os nossos legisladores, mas há algumas leis que não têm razão de ser, elas atrapalham a vida das pessoas. Mas outras são realmente importantes. Às vezes elas não são colocadas em prática como deveriam, mas elas são realmente importantes e são bem redigidas. No caso da lei da adoção, ela é uma lei boa? É uma lei boa, é uma lei que ajuda, causa celeridade no procedimento. O que realmente dificulta é a seleção que é feita, né? O adotante, ele quer fazer uma seleção muito grande e isso acaba dificultando, mas a lei é muito boa. A lei é boa. Muito boa. Ela é célere, ela é dinâmica, ela é objetiva
E existe esse bom atendimento também por parte do Poder Judiciário, né? É interessante. São bem treinados os profissionais São bem treinados. E a justiça gratuita que ajuda muito, que aproxima também quem tem esse desejo, né? Não, o fato de ser gratuito é muito legal, porque eu também achava que tinha uma grana para gastar. Não tem. Não tem. Não, eu entrei todo o tempo com a assistência pública. E foi tudo muito mais rápido, tanto que muitas pessoas demoram em torno de 3, 4 anos para a criança ter o seu nome. Eu tive menos de 1 ano e meio. Como é que fica o registro da criança? O que muda? Fica só no nosso nome. Fica o nome de vocês. Isso, nome e o sobrenome nosso. Tá. Isso, mas a gente tem toda a documentação antiga, tudo. Mas fica tudo assim? Tudo. Isso a lei também ajuda, ajuda. Porque no passado aparecia genitores na certidão de nascimento. Hoje não, hoje aparece o quê? Filiação. Acabou. Então, o registro também, a parte registral também hoje é muito mais séria, muito mais rápida e muito mais correta, né? Porque no passado tinha essa identificação com mais facilidade. Hoje não. Hoje você é um filho adotivo, você não consegue identificar se é adotivo ou não, mesmo porque aparece hoje como genitores. Exatamente. Isso é muito bom. Tem algum apoio pós-adoção? Apoio do poder público? Tem algum apoio? Tem alguns grupos. No Sesc Vila Mariana tem um grupo que eu não me recordo o nome, que eu acho que é HA, que tem em Santos. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, é muito fácil. E não é fácil. Claro que não. Porque a adaptação dos pais também é muito importante. Tá. É muito importante, porque a gente tem uma expectativa e quando você chega, porque criança biológica ou adotiva, ela dá o trabalho, ela às vezes chora, às vezes faz... Fica doente, fica doente. Tudo. E a gente às vezes fica tão cansado que a gente não tem para quem pedir a ajuda. E os grupos de apoio à adoção ajudam muito nessa área. Tá, mas isso não é algo oficial, né? São grupos de apoio São mesmo, grupos não de é do apoio. governo. Isso, né? não tem vínculo. Tá, tem licença maternidade? Tem Igual? Sim. Na verdade, entra nos prazos da CLT, então a criança com menos de 12 meses, a mãe vai ter direito aí a 120 dias. E aí, proporcionalmente, vai reduzindo até 30. Até 30 dias? Até 30 dias. Tá. Mas então, tem esse direito, sim. Tem direito, tem licença maternidade. Tem pergunta do telespectador, deixa eu ver. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Põe na tela aí. É necessário ser um casal para adotar crianças? Como funciona a adoção quando o casal é homoafetivo? Ótima pergunta, May. Eu não sei se você fala May ou Mai, mas obrigado, amor. Excelente pergunta. A tua pergunta é muito boa. E eu vou complementar a pergunta da May aqui. Não apenas um casal homoafetivo. Se a pessoa é solteira... É possível, sim. Também? É possível, sim. Nós tivemos uma mudança jurisprudencial e doutrinária nesse sentido. Hoje uma pessoa só consegue, né, mesmo que não seja casada ou viva em união estável, consegue adotar sim com facilidade, desde que respeite os requisitos, 18 anos no mínimo, 16 anos a diferença para o adotante. E a família vai ser investigada da mesma forma, aquela pessoa sozinha, se for um casal homoafetivo, a mesma coisa também. Coisa. Hoje a lei permite tudo nesse caso. Permite, sempre com essa segurança, com esse respaldo, né, de uma investigação, mas isso é possível sim, com muita facilidade inclusive. Está previsto em lei, é normal, não muda nada. Não muda nada, não muda nada. Isso é tão legal, né? Como a gente está evoluindo. Tá vendo? Tem lei que é boa nesse país. Ainda tem coisa boa nesse país aqui. Qual é a diferença entre guarda provisória, guarda definitiva e finalmente adoção? Olha que legal. A guarda provisória é uma guarda que a justiça é um teste. Pode ser 30 dias, 6 meses, ainda não está pacificado isso. Essa guarda provisória pode chegar até 6 meses. A guarda definitiva é uma sentença judicial mesmo, onde o Ministério Público, através do parecer, aprovou, a Justiça também. Mas é importante também falar, Zucca, que nós temos a socioafetividade também. Explica. O que é a socioafetividade? Hoje, o Zucca cuida de uma criança, acaba se apaixonando como pai por essa criança, cria aquele amor, você pode fazer uma ação declaratória de socioafetividade. Foge da adoção, um procedimento diferente, mas você vira pai. Na adoção, o que acontece? A família perde o pátrio poder. Então, os pais vão virar os novos pais mesmo. Isso no registro também. Na socioafetividade não perde, você ganha. Que é onde nós temos aí 2 pais, 2 mães, esses casos recentes, que é comum. Você pega a certidão de nascimento da criança, tem 2 pais ou 2 mães. Isso é possível graças à ação declaratória de afetividade. Porque o direito de família ele virou amor, deixa de ser algo frio e passa a ser um amor. Então, é uma ação nova, uma novidade que nós temos aí dentro do direito civil também. Isso é legal, são outras coisas aí que vão. Privacidade, como é que é o processo? Isso é aberto, é fechado? Segredo de justiça. Tudo corre em segredo de justiça. Até acontecer. Porque essa pergunta é importante, eu sei que a gente está estourando o tempo, mas é que vocês estão trazendo informações tão importantes pra gente. Já vou terminar, Liane. Porque tem uma preocupação grande de quem adota, isso, e de quem pensa em adotar, e é verdade isso, eu sei, porque eu vi isso acontecer com muitos amigos meus, com alguns amigos meus, que é um medo. Mas e depois,
se os pais biológicos que aparecem e querem tirar a criança da gente, depois que a gente está apaixonado pela criança, como é que fica? Isso é um medo que existe? É um medo... Existe. É natural esse medo, não é? É muito natural. Até você conseguir a adoção, momentos assim de pânico. Não é, menina? Eu já passei muito por isso, Mas depois que entra, a família biológica não tem direito nenhum e também segredo de justiça, eles não sabem quem são, não tem contato nenhum. A não ser que você futuramente... Que você decida. Que decida, exatamente. Que isso converse muito com elas. Então a pessoa pode ficar segura em relação a isso? Pode ficar segura, porque na verdade, antes da adoção, ocorre a desconstituição do pátrio poder. Então a família, os pais biológicos perderam realmente esse direito à qualidade de pais. Então, perderam, aí não tem como questionar posteriormente numa futura ação. Tá. O que faz que os pais biológicos percam o direito? O que pode provocar existem vários motivos, mas um dos grandes motivos é o maltrato mesmo. Tá. A legislação, todo o procedimento é com base no bem-estar da criança e do adolescente. Então, o maltrato, né, o abandono, isso leva assim, a perder o pátrio poder. Mas é um processo, é um né? Processo, é um processo. Também não é uma coisa rápida, né? Não é uma coisa rápida. Nesses casos podem ocorrer até 2 anos, depende de cada estado, cada caso concreto, mas é um processo também. Tá perfeito. Gente, pra gente terminar, tem uma pergunta que foi até um bate-papo que aconteceu na nossa produção e que é uma coisa que preocupa isso. Uma criança pode ser devolvida ao abrigo? Infelizmente pode, Zucca. Isso me assustou. Não é caráter, não é a regra, é uma exceção. Tá. Como que acontece esse procedimento? Na verdade, a família antiga, biológica, foi desconstituída. Tá legal. Foi para a família nova. Essa família nova também tem que ser desconstituída, tem que perder o pátrio poder novamente, que foi declarado por lei. Então não é a regra, mas se acontecer, cabe até indenização. E tem que ter indenização mesmo, né, Zucca? Porque realmente você participar de todo o procedimento, demorar tanto tempo para depois falar não quero mais, né? O ato de adoção, ele é irrevogável, porém, numa situação dessa que vai perder o pátrio poder novamente, aí sim caberia até uma ação indenizatória. Tem prazo para uma família desistir? Não tem um prazo específico. Segundo a regra, é o bem-estar, é focado no bem-estar da criança e adolescente. Gente, seguinte, pra gente terminar, o que é mais legal da gente tirar desse bate-papo aqui é que o processo é muito mais simples do que a gente imagina. Verdade. Vai depender da maneira como você vai entrar nesse processo, de que maneira o seu coração vai te guiar e de que maneira você vai fazer exigências ou não. Então o processo, eu acabei de aprender aqui, é muito mais simples do que normalmente se fala. Então você que está com esse desejo, pense direitinho, tome a decisão consciente, em família, não importa como é a sua família, independentemente de qual seja a sua família, a gente aprendeu aqui que tem gente solteira, casal homoafetivo, não importa. O importante é você ter essa decisão consciente, que estejam todos preparados para isso. Daqui a pouco a gente vai falar até de como se prepara financeiramente, é nosso próximo assunto. Mas psicologicamente, tua cabeça tem que estar boa e pronta para isso. A partir daí, é só começar. É só começar. E ficar feliz depois de festejar. Com certeza. E parabéns por essa sua família linda. Ai, obrigada. Adorei receber vocês. Muito obrigado. Obrigada. Meu irmão, obrigado pela presença. Obrigado, viu? Valeu, viu? Muito obrigado. Obrigada. Meu amor, obrigado. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.